Você quer Deus? Olá pessoal, muito bom dia. Vamos a mais uma oração da manhã. Hoje estamos com um cenário um pouco diferente. Esse é o terceiro dia que eu estou aqui no hospital com as minhas filhas gêmeas, a Manuela e a Naomi. Peço que vocês orem por elas, mas não é porque estamos aqui que vamos deixar de edificar os irmãos com uma mensagem bíblica que, enfim, vai aproximar os irmãos do Senhor, ampliar sua fé, ampliar seu conhecimento de Deus. Vamos lá então, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 49, diz assim: Por isso também disse a sabedoria de Deus: Mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Então, nós estamos numa série de vídeos aí em que nós vemos Jesus repreendendo os escribas, fariseus, enfim, repreendendo ali os líderes religiosos da sua época. E uma coisa que Jesus estava repreendendo na vida deles era em relação à hipocrisia. E aqui nós vemos nessa parte em que Jesus fala, que era o próprio Pai, ele quis enviar profetas, ele quis enviar apóstolos para que pudessem assim tornar o próprio Deus mais conhecido. Os profetas do Antigo Testamento, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que eles eram diretamente chamados por Deus e muitas vezes através de visões de Deus. E a gente vê que os apóstolos, eles eram chamados diretamente por Jesus Cristo. Todos eles tinham a experiência de ver Jesus Cristo ressurreto, como o apóstolo Paulo, que foi chamado para ser apóstolo, mesmo depois de Jesus morrer na cruz e ter já subido, depois de 40 dias, ter subido vivo aos céus. A gente vê que foi o próprio Cristo que chamou ele para ser apóstolo lá na estrada de Damasco. Então, tanto o profeta como o apóstolo, eles eram chamados diretamente, o profeta por Deus e o apóstolo por Cristo. E nós vemos aqui que Deus envia então esses profetas e os apóstolos para que pudessem trazer a sua mensagem para as pessoas. Mas a gente vê que mesmo as pessoas que diziam ser de Deus, porque aquela geração ali, Jesus estava falando não apenas de todas as pessoas do planeta naquele momento, mas Jesus estava falando ali principalmente do povo de Israel. Em Israel as pessoas iam ao templo, as pessoas conheciam o Antigo Testamento, enfim, as pessoas diziam ser de Deus, as pessoas diziam que acreditavam em Deus. E mesmo essas pessoas que diziam acreditar em Deus, e algumas delas até congregavam, a maioria delas ia ao templo para adorar a Deus, oferecer sacrifícios, mesmo essas pessoas, elas rejeitavam os profetas e rejeitavam os apóstolos. E não apenas isso, não se tratava de apenas ignorá-los e não querer ouvi-los, mas a Bíblia mostra claramente que eles matavam, assassinavam os profetas e também matavam os apóstolos. Em Hebreus 11, os irmãos podem ver ali a Bíblia narrando a morte de alguns profetas do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o único apóstolo ali que mostra explicitamente a morte dele é o apóstolo Tiago, mas os outros acabam morrendo depois que se encerra ali as escrituras sagradas. Então tem um livro falando sobre os mártires, de John Fox, que fala ali da morte de cada um dos apóstolos, que foi de forma brutal, de formas terríveis eles morreram. E quando as gerações tiravam a vida dos profetas e tiravam a vida dos apóstolos, a gente vê que não se tratava apenas deles não gostarem daqueles homens, mas quando eles faziam isso, eles mostravam claramente com a sua atitude que eles não queriam Deus. E por isso que o tema da mensagem dessa manhã é: Você quer Deus? Porque eles diziam com a boca que queriam Deus, e como falei, alguns deles até congregavam, mas quando estavam ali os porta-vozes de Deus, que eram os profetas e os apóstolos, naquele momento ali, nós vemos que eles mataram os profetas e os apóstolos. E eu te pergunto, como é que tu tem tratado os mensageiros de Deus? E quando falo disso, não estou falando de profetas e apóstolos apenas, mas estou falando de pessoas que pregam a palavra de Deus de forma fiel. E muitas vezes, ou na maioria delas, é nos corrigindo, é nos repreendendo, condenando nossas práticas ruins, nossos pecados, nos chamando para a santificação, para a purificação, querendo nos reaproximar de Deus, para que a gente possa ter ali um relacionamento mais íntimo com o Senhor. E para isso é necessário sim arrependimento e é necessário vivermos uma vida de obediência à sua palavra.
porque as pessoas que diziam querer Deus estavam matando os homens que falavam de Deus. E quem sabe, pode ser que tu não esteja aí assassinando de fato os homens de Deus, mas quem sabe no teu coração tu pensa assim, aquele cara lá é chato, aquele cara é inconveniente, ele é intolerante, ele é isso, ele é aquilo, aquela mulher é isso, é aquilo. Só que são pessoas que estão falando da palavra de Deus. E obviamente eu não estou falando aqui de você falar mal tendo razão, porque essas pessoas estão dando motivos honestos, porque vivem uma vida torta. Não, eu não estou falando disso. Estou falando de pessoas que pregam a mensagem de forma fiel e você rejeita essas pessoas, você quer mal essas pessoas, não tem paciência, você tem aversão a essas pessoas que Deus mesmo tem enviado para falar dele para você. E eu te pergunto, você quer mesmo Deus? Eu lembro que quando eu evangelizava ali no meu bairro, Morro Santana, hoje estou morando em outra cidade, mas eu lembro que eu convidava todo mundo para ir ao culto e falava da palavra de Deus para as pessoas. E um dia, quando eu cheguei na esquina, tinha uns rapazes na função fazendo o que não devia. Eles tudo entraram para dentro do mercado se esconder de mim, porque sabia que eu ia incomodar eles para ir ao culto. E quando eu entrei no mercado, eu estava atrás de uma prateleira assim, e eles estavam atrás de outra prateleira, e eu ouvi um deles falando assim, cara, o que a gente está fazendo? A gente não está se escondendo dele, a gente está se escondendo de Deus. E é esse o pensamento, meus irmãos. Não se trata de você ter aversão a uma pessoa que está falando de Deus, mas vigie, consulte o seu coração, sonde o seu coração. Será que no fundo você não está apenas rejeitando o homem de Deus, mas você está rejeitando o próprio Deus que aquele homem prega? Porque foi isso que aqueles rapazes estavam fazendo naquele dia dentro do mercado, estavam fugindo de Deus. Infelizmente alguns não estão mais aqui. Só Deus sabe o que aconteceu com cada um deles, mas eu digo para ti, te volta para o Senhor enquanto há tempo. Não rejeite as pessoas que Deus tem levantado para falar dele para você. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, que a gente não seja como aquela geração que te honrava com os lábios, mas o Senhor estava longe do coração delas, Pai. Que a gente não seja como elas, Pai, que diziam amar a Deus, diziam querer Deus, mas estavam matando as pessoas que falavam de Deus. Pai, não deixa a gente cair nesse erro. Peço ao Senhor que nos tire do engano, Pai. Tire a venda dos olhos de cada um de nós, que a gente possa amar ao Senhor e ser grato pelas pessoas que o Senhor levanta para falar de Ti para nós, falar da Tua palavra de forma fiel. Oro ao Senhor pelas minhas filhas que estão aqui no hospital, que o Senhor possa operar cura na vida delas, curá-las da bronquiolite, que elas possam respirar normalmente, ficar 100% bem. Mas eu te agradeço porque aqui há pessoas zelosas que estão cuidando delas, Pai amado, com excelência. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Nunca se esqueça disso. Peço que você compartilhe essa mensagem com alguém. Se essa mensagem falou contigo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha. Peço também que você deixe aí nos comentários dizendo o que você achou desse conteúdo e dizendo se você vai estar orando aí pelas minhas filhas Manuela e Naomi. Conto com a tua oração. E ative o sino de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo no canal. E se você quer aprender mais da palavra do Senhor, acesse o site prlucasfranco.com e vamos mergulhar na palavra de Deus. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.